Muito boa tarde para você nesse feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador, e a gente está aqui para levar para você informação de qualidade e fica claro o nosso agradecimento a todos os trabalhadores que ajudam a desenvolver o nosso país. E esse também, viu, o Dia do Trabalho vai ser um dos temas de hoje, mas a gente vai focar nos desafios do mercado de trabalho, que ainda são muitos, viu? Ainda tem informações sobre concurso público e mais, então fica com a gente. Bom, falando, nesse Dia do Trabalhador, debates que têm mobilizado esse tema aqui no Brasil é a proposta do fim da escala 6x1. O projeto de emenda constitucional que prevê a mudança já foi protocolado na Câmara, a proposta foi protocolada na Câmara Federal e grupos e entidades de classe têm cobrado a aprovação da matéria. A defesa do fim da escala está na qualidade de vida e dignidade de muitos trabalhadores que enfrentam uma rotina exaustiva. Mas o que os joseenses pensam, sobre essa mudança e quais os impactos ela teria é o que a gente vai discutir com vocês nesse Dia do Trabalhador. De sol a sol, trabalhadores cruzam a cidade e enfrentam ônibus cheios em uma rotina exaustiva. Para quem segue a chamada escala 6x1, 6 dias de trabalho para apenas 1 de descanso, o cansaço é ainda maior. Mas esse modelo de trabalho autorizado na Constituição e na CLT tem sido questionado. Seria tempo de mais trabalhando para tempo de menos vivendo? Os requisitos legais para 6x1 estão previstos na Constituição Federal. Todo empregado não pode trabalhar mais do que 44 horas semanais. Então, em uma semana, o empregador tem que dividir essas horas para que não ultrapasse as 44 horas. E se ultrapassar, eles têm direito à hora extra. Mas a regra é, não pode ultrapassar 8 horas diárias e principalmente 44 horas semanais. Apesar de ser garantida uma folga por semana, a escala 6x1 levanta algumas discussões. Uma PEC apresentada pela deputada federal Érica Hilton quer acabar com a jornada de trabalho 6x1. Com isso, a jornada de trabalho ficará de 36 horas semanais. Principalmente, ela quer trazer mais benefícios aos empregados, reduzir doenças do trabalho e, principalmente, dar mais qualidade de vida para esses empregados. Com isso, fazer com que haja menos horas para ser computadas durante a semana e ainda proibir essa jornada lesiva de 6 dias trabalhados por 1 de descanso. Para muitos trabalhadores, essa rotina é marcada pelo tempo excessivo dedicado ao trabalho, muitas vezes deixando pouco espaço para o descanso. 1 dia de folga por semana parece não ser suficiente para recuperar as energias e muitos defendem que o ideal seria reduzir a escala para equilibrar a vida profissional e pessoal. Ela tem que ser reduzida, Eu passo mais tempo com o meu motorista no trabalho do que com a minha família. Eu não consigo ver minha família, não consigo curtir, não consigo ter uma vida social por conta do serviço. Eu acho que não é uma boa escala, deveria ser reduzida sim. Um dia não é o suficiente para as pessoas descansarem e quem trabalha com escola ou comércio tem que fazer alguma coisa nesse único dia que tem para descanso e acaba não descansando. Eu acho que ela toma muito tempo do trabalhador, Isso faz com que dificulte essa questão de se cuidar, que a saúde mental, a saúde realmente do físico da pessoa fica um pouco complicado. Já para empresários, mudanças na jornada podem representar aumento de custos, falta de mão de obra e risco de fechamento das empresas. Isso é importante para a essência de alguns tipos de negócio. Um negócio industrial, por exemplo, como é o negócio nosso, eles são 44 horas semanais. Tipicamente você trabalha durante a semana e trabalha uma parte do sábado, Então, de forma que a operação ela se sustenta com equidade com o custo em cima. Especialistas em direito trabalhista reforçam que a saúde do trabalhador deve ser prioridade. Jornadas menores, segundo eles, podem trazer benefícios para todos: menos doenças, mais produtividade e melhor qualidade de vida. Jornada sem descanso causa muitos prejuízos à saúde do empregado e prejuízo ao empregador. O empregado que não descansa está mais apto a receber doenças mentais, doenças de saúde, do que aquele que descansa. A atividade de 6x1 causa muito isso. Não é à toa que o judiciário está abarrotado de ações em que a vida do empregado foi lesionada por causa de uma doença e muitas vezes ocorridas pelo trabalho. A palavra para o fim da escala 6x1 é harmonia. A esperança é que o formato proposto promova melhor qualidade de vida sem comprometer o crescimento econômico.
Hoje, a PEC do 6x1 está numa situação muito parecida com o 13º. O 13º, quando ele se originou na década de 80, o que ocorreu? Os empregadores detestaram, acharam absurdo. Hoje, o 13º faz com que no final do ano o comércio se revitalize, haja mais vendas e mais compras e o mercado flui mais. Hoje a PEC 3x1, 6x1 está vendo uma situação ruim. Todos estão vendo como uma situação de prejudicialidade. Mas isso vai ser benéfico, porque um empregado bem de saúde rende mais, trabalha mais e o empregador ganha mais. E a gente continua no tema do Dia do Trabalho, mas para falar de outro desafio que muitos trabalhadores enfrentam, que é a informalidade e a precarização do trabalho. O trabalho informal é a saída para muitos que enfrentam o desemprego, mas esbarra na falta de direitos e segurança. Quanto à precarização, são muitos trabalhadores que reclamam do aumento da demanda e remuneração baixa. E esse foi o assunto que a gente debateu no nosso quadro Boletim Entrevista. Olá, sejam todos bem-vindos ao Boletim Entrevista. O mundo do trabalho passou por várias transformações de 2017 para cá. Aprovações da reforma trabalhista, lei das terceirizações e até mesmo impactos da pandemia da Covid-19. E para entender um pouco mais sobre este assunto, trouxemos a doutora Luana Romani, professora do curso de Direito da Univap. Bom, doutora, primeiro, obrigado pela presença. E para poder entender um pouco mais sobre este assunto, né? A reforma trabalhista, pandemia, terceirizações realmente trouxeram mais informalidade? Sim, obrigado pela oportunidade de estar aqui. De fato, o mundo do trabalho pós-reforma trabalhista vem passando por diversas transformações. E as regras foram flexibilizadas em alguns pontos pela reforma, mas também tivemos a lei de terceirização que vem reforçar essas mudanças e a pandemia que acaba ali também evidenciando mais esse pessoal de trabalho que é mais vulnerável, né? Então, hoje nós estamos aí com uma demanda de bastante pessoas desempregadas, em torno de 7,2 milhões, né, segundo o último IBGE-PNAD, e com esse desafio de equalizar essas questões pós-reforma, terceirizações e pandemia. Perfeito. E dentro desse contexto, né, qual o grupo que ficou mais vulnerável com todas essas mudanças que tiveram? Então, as pessoas com menor escolaridade, menores cursos técnicos, né? Então, assim, a mão de obra não especializada são as que vêm sofrendo mais e que também vêm sendo impulsionadas para essa mão de obra informal, ou como se chama o empreendedorismo de necessidade. Então, a pessoa começa ali a empreender sem ter as noções básicas, né? E acabam trabalhando nessa informalidade, às vezes não têm direitos, estão na precariedade, e é um desafio para toda a sociedade, né? Como resolver essas questões. E dentro desse cenário, a parte dos direitos trabalhistas, salários menores, realmente é um retrato atual assim da sociedade brasileira, do mercado de trabalho? Infelizmente, né, é uma demanda que vem aumentando, então as pessoas estão ganhando menos. Esse ano, em janeiro, a gente tem uma pesquisa também do IBGE que diz que aumentou o número de formalidade, mas assim, no geral, ainda há muitos desempregados, né? E essa questão do salário, ela é um desafio, porque esse equilíbrio entre o capital, o trabalho, né, de reconhecer a necessidade das pessoas básicas, como alguns países da Europa já estão estabelecendo nessas questões de terceirização ou até mesmo de uberização do trabalho, que cada pessoa tem um patamar mínimo civilizatório, né? A nossa Constituição também já prevê, mas ainda é um desafio que a sociedade precisa aí se debruçar para os próximos anos. E em cima de todo esse contexto, teve também a dificuldade do trabalhador acessar a justiça para procurar esses direitos que muitas vezes foram retirados. Houve queda? Houve queda em algumas ações. Eu acredito que aí essa suspensão dessa decisão de se o MEI é empregado ou não é, quando há indícios de fraude, quem vai julgar, se é a Justiça do Trabalho, se é a Justiça Comum, eu acho que também vai ser um fator que vai aí,
diminuir um pouco o acesso. Mas por que as pessoas acabam procurando menos, né? Porque a reforma também impôs algumas situações. Um exemplo delas aqui para facilitar nosso diálogo é quem perde paga honorários da outra parte. Então, aí isso também acaba assustando o trabalhador e inviabiliza o acesso da Justiça do Trabalho. E essa parte da fiscalização também foi afetada? Isso contribuiu um pouco para essa precarização? Sem dúvida, né? Hoje, assim, o sistema num todo, né, diminuiu-se o número de fiscais, em que pese tenhamos tecnologia aí hoje disponível, talvez integração de sistemas seria uma saída para agilizar, mas hoje a gente não tem mais uma atuação tão específica como tinha. Até teve uma época que o Ministério do Trabalho e Emprego deixou de ser Ministério do Trabalho, foi para o Ministério da Economia e agora voltou. Então, assim, tudo isso gera e contribui para esse problema da precarização. E para tentar buscar uma solução, investimentos em políticas públicas, o que poderia ser feito? É um trabalho de toda a sociedade, na verdade, né? Precisa política pública, mas também precisa um pouco dessa conscientização do valor do trabalho humano, né? Eu sempre falo assim, comento muito isso em sala de aula, que a Constituição Federal, ela trouxe o homem para o centro dos direitos. E a reforma trabalhista, óbvio, ela permite o crescimento, a globalização é um fator aí presente e que realmente eu penso que veio para ficar e estabilizar algumas coisas, mas ela tem buscado, né, sempre o lucro e o trabalhador fica ali numa situação realmente de precariedade. Então eu penso que a sociedade precisa trabalhar com isso. Perfeito, doutora Luana Romani, muito obrigado De nada. Pela entrevista. Então é isso, pessoal, devolvo aos estúdios um forte abraço. Tchau, tchau. E você, trabalhadora e trabalhador, está conseguindo pagar todas as contas, incluindo as básicas como água e energia? Para ajudar a população mais carente, o governo federal ampliou a chamada tarifa social, que oferece descontos para a população de baixa renda e outros grupos sociais. Mas você sabia que muita gente tem direito à tarifa, mas não se inscreveu para ter acesso ao benefício? Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Júlia Lopes. Júlia, é com você. Atualmente, mais de 46 mil famílias de São José estão cadastradas na tarifa social de energia elétrica. No ano passado, mais de 13 mil foram incluídas para receber o benefício que concede desconto na conta de luz. E sobre o assunto, como funciona e como se cadastrar, vou conversar agora com o gestor da EDP, o Tiago. Boa tarde, Tiago, tudo bem? Como funciona, então, a tarifa social de energia elétrica? Boa tarde. A tarifa social é um benefício do governo federal que é possível o cliente cadastrado receber ali um desconto na fatura de energia de até 65% de acordo ali com o seu hábito de consumo. Perfeito. E como que solicita esse desconto, né? Quais os documentos necessários? Os clientes que têm uma renda per capita de até meio salário mínimo, o cliente que ele tenha idosos com mais de 65 anos ou com prestadores de doenças, eles que estejam cadastrados também nos programas sociais também podem solicitar. E no próprio site da EDP, que é o www.com.br/tarifa social, tem todas as informações para que os clientes possam fazer essa solicitação. Perfeito. E quem tem direito a esse benefício, né? São pessoas de baixa renda, tem que estar cadastrado no CAD único, como é que é? Isso, são pessoas que estão cadastradas, né, no cadastro único do governo federal, que tem ali um número de inscrição social. Eles podem estar solicitando esse cadastramento para a EDP, para estar logo no mês subsequente conseguindo esses descontos na tarifa de energia. E além de pessoas de baixa renda, tem também os idosos, pessoas com deficiência, tem outras pessoas que podem também solicitar esse desconto? Isso, tem idosos que têm ali um benefício de prestação continuada, que eles também poderiam ter desde que estejam vinculados ao CAD único. Indígenas que também têm ao CAD único, também são potenciais para receber esse tipo de benefício. Legal. E as famílias não podem ser incluídas, né, de forma automática nesse benefício. Aqui em São José eu estava vendo que são mais de 28 mil famílias que têm direito ao benefício, mas elas ainda não foram cadastradas. Por que isso acontece? A EDP ela tem um trabalho
para cadastrar de forma automática essas famílias, só que esses casos, no caso de 28 mil clientes aqui em São José dos Campos, a EDP não consegue localizar pelo CPF do cliente qual é a unidade consumidora para conseguir esse benefício. Por isso que é importante entrar em contato, atualizar esses dados, atualizar a conta de energia para que ele possa receber o benefício e a EDP conseguir também fazer esse cheque, né, duplo. E esse cadastro a pessoa pode fazer, então, diretamente no site da EDP ou ligando aqui para vocês também, certo? Isso, entra através do nosso site, www.edp.br/tarifa social, ou através do nosso 0800 721 0123. Obrigada, Tiago. Então é isso. Quem quiser ter esse desconto, né, receber esse benefício, é só acessar então o site da EDP, como o Tiago falou, www.edp.com.br/tarifa social. Lembrando que os descontos podem chegar até 65% na conta de luz. E quem pode receber ficar atento aí para se cadastrar no Cade Único e ter direito a esse benefício. Volto com você no estúdio. Muito obrigado, viu, Júlia, pelas informações. Bom, pessoal, agora a gente faz uma pausa nos nossos assuntos, mas para falar de legislação com você. Isso mesmo, quinta-feira é dia do nosso quadro Agora é Lei. Momento de apresentar 2 novas propostas que estão em vigor na cidade. Olha só. Agora é lei. Já está em vigor a lei que obriga o poder público a instalar grades de proteção do tipo gaiolas em passarelas, pontes e viadutos da cidade. Com foco na segurança da população, a nova lei regulamenta como as estruturas serão montadas e define a altura e largura mínima das grades de proteção. Além de evitar quedas e acidentes, as grades também são estruturas de acessibilidade e ainda podem impedir o vandalismo, contribuindo com a preservação do patrimônio público. Agora é lei. São José dos Campos vai contar com uma data própria para debater com a população a importância de proteger dados pessoais no ambiente virtual. Foi incluído no calendário oficial de festas e eventos da cidade o Dia da Proteção de Dados Pessoais. A meta é apresentar aos moradores informações sobre os riscos de usar dados pessoais na internet e quais as ferramentas de proteção desses dados. A partir da lei, o município poderá realizar palestras e eventos sobre o tema para trazer mais conscientização e segurança dos usuários que precisam se cadastrar em sites e plataformas virtuais. Quer saber mais sobre as leis da nossa cidade? É simples. No site da Câmara você pode pesquisar todas as propostas sancionadas que já estão em vigor em São José. Basta clicar em Atividade Legislativa, depois em Legislação Municipal. Aí é só consultar a lei pelo ano, autor, palavra-chave e outros filtros. Uma boa pesquisa. E voltando para o assunto do Dia do Trabalhador, tem muito brasileiro sonhando com o concurso, não? A boa notícia é que esse ano são esperadas mais de 100 mil vagas em cargos públicos de todo o país. Mas claro que para conseguir a aprovação tem que estudar e levar a sério, viu? Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o Boletim Legislativo de hoje. Vamos falar sobre concursos públicos. Segundo um levantamento da Associação de Apoio aos Concursos Públicos e Exames, o ano que nós estamos, 2025, deve ser um dos anos mais favoráveis para concursos públicos, né, na última década, com mais de 100 mil vagas em diferentes esferas do governo, né? Para a gente conversar sobre isso, eu estou aqui com o José Roberto Panzieira, que ele é especialista na área dos concursos públicos. José, boa tarde para o senhor. Queria perguntar por que 2025 deve ser um ano tão favorável assim para os concursos públicos? São diversas instituições que já sinalizaram que vão abrir concursos. Dentre elas, nós temos Banco do Brasil, INSS, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com cargo de escrevente técnico judiciário, que é um cargo de nível médio, salário acima de R$6 mil mensais, Polícia Civil, Polícia Federal deve abrir 2 grandes concursos para a área policial e área administrativa. Nós temos concursos também municipais previstos aí para a Prefeitura, Câmara Municipal. Enfim, são diversos órgãos que têm sinalizado, fora o CNU, né, que é um outro concurso que deve acontecer este ano. Então, se as instituições estão abrindo concurso, como ficam os concurseiros, né? A procura também está maior, o pessoal está aderindo, está indo atrás? Sim, sempre quando há essa sinalização, nós sentimos que há uma procura maior pelos concursos.
Agora, algo que nós sempre orientamos os nossos alunos, que concurso público ele deve ser trabalhado ou estudado até o aluno passar, né? E a grande vantagem que se tem na área de concurso são os conteúdos. Nós temos disciplinas como português, matemática, raciocínio lógico, informática, que formam a base para qualquer concurseiro ser aprovado em qualquer concurso público do Brasil. A maioria desses concursos tem matemática, tem raciocínio lógico e todos praticamente têm português. E aí, quando a gente fala atualmente das maiores dificuldades para quem vai prestar um concurso, né, quais seriam essas dificuldades? De repente, o senhor também como diretor dessa escola preparatória aqui de cursos de São José, que dicas deixar para quem quer prestar o concurso esse ano? Legal, bacana essa sua pergunta, porque eu trabalho há mais de 30 anos com concursos, né? E a dificuldade anteriormente era as pessoas ou os candidatos conseguirem material para estudar. Hoje tem material de sobra, né? Tem muito conteúdo na internet e isso acabou criando uma outra barreira, que é o quê? O candidato se perde na quantidade de informação que tem. Então eu digo para os candidatos: tenha foco, escolha um bom material, escolha um bom curso, um curso que tenha realmente histórico, porque tem aparecido muitos cursos, muitos professores com essa onda de concursos públicos, né? Então, faça uma boa escolha de material, uma boa escolha de curso e foque naquele material. Você não precisa abrir o leque, porque acaba se perdendo na quantidade de informação que nós temos hoje. Outra dificuldade do candidato é falta de atenção, foco e disciplina. A maioria dos candidatos para concursos públicos hoje estudam por cursos gravados. O curso gravado ele tem uma grande vantagem. Qual que é a vantagem dele? Você assiste quantas vezes você quiser, aonde você quiser, e como você quiser, né? Só que essa grande vantagem para o nosso cérebro, ele é uma armadilha, porque se você pode assistir uma aula que você assistiria hoje, você pode assistir amanhã, domingo, a pessoa vai deixando. Tanto é que é uma pesquisa que a maioria, né, das pessoas que compram curso gravados não terminam o curso. Então ficam aí as dicas, as orientações. Agradeço a você, viu, José, e voltando ao estúdio com informações importantes para quem quer prestar o concurso nesse ano de 2025. Para quem está aí na busca por um concurso público, uma boa sorte, viu, nas provas. E será que tem muita atração cultural rolando na cidade nesse feriadão de 1º de maio? Acho que sim, hein? Quem conta tudo pra gente é a Luísa Minas, que tá aqui no estúdio com a gente. Boa tarde pra você, Luísa. Seja muito bem-vinda. E eu quero saber o que vai rolar no feriado. Tem muita atração, né? Boa tarde, Guerra. Boa tarde, pessoal. E Guerra, tem muita coisa boa. Quero saber se você tá animado pro feriadão. Tô pronto. Agora com você, hein? Quero saber tudo, hein? Então vamos lá. A gente começa a agenda dessa semana com uma super feira geek que tá rolando lá no Shopping Jardim Oriente. É a Expo Geek 2025. A feira celebra essa cultura e traz diversas atrações para a praça de eventos do shopping, como bate-papo com convidados, show de cosplay, jogos e muito mais. Então a feira, né, todo esse feriadão aí, quinta, sexta, sábado e domingo, e começa sempre a partir das 2 horas da tarde. Não paga nada para entrar, é só chegar por lá. Na sexta-feira, o cantor Danilo Gonzaga chega com o seu show Milonga de las Corrientes. O artista, que é conhecido pelo seu repertório voltado para o tango, chega com um verdadeiro espetáculo que mescla o som da viola com os ritmos da América Latina. Então o show começa às 7h30 da noite e também não paga nada para entrar, só chegar por lá. E eu quero saber, Luísa, você gosta de tango? Olha, Guerra, não é meu estilo favorito, mas né, tem o seu charme. Tem um sonzinho legal ali, né? E falando em música, eu fiquei sabendo que vai ter show de orquestra também nesse feriado. Eu sou um amante da música clássica, então eu tô curioso aí pra saber, hein? Pois é, separei essa dica pra você, Guerra. Esse final de semana também, na sexta-feira, a Orquestra Joseense, né, se apresenta lá no Cine Santana com um repertório de compositores brasileiros. O concerto ele passa por obras de Clarice Assad e também de Heitor Villa-Lobos. Então, o show, né, começa às 8 horas da noite e é lá no Cine Santana, também não paga nada pra entrar. Te convido pra ir comigo, Guerra. Vamos junto? Vamos! E agora no sábado tem peça estreando no Teatro Colinas. A peça Casa, Comida e Alma Lavada é uma comédia romântica que traz como protagonista um casal recém-casado, interpretado por Rodrigo Favanello e Bianca Rinaldi.
Então, o espetáculo, né, estreia nesse sábado às 8 horas da noite, lá no Teatro Colinas, mas também fica outros finais de semana em cartaz. E aí os ingressos você pode adquirir na bilheteria do teatro ou pelo site do teatro também, tá bem legal. E para finalizar nossa programação, se você curte um pagodinho, a sua programação tá no domingo. Os grupos Cavaleiros de Jorge e Brilho no Olhar estarão se apresentando no Pé na Areia Esportes e Bar. Essas duas bandas que são super tradicionais aqui na cidade prometem agitar toda a galera. E ó, eu confesso, Guerra, que eu já comprei meu ingresso também para ir, porque eu sou do pagodinho. Então vamos junto, a gente já tem programação para todos os dias. Gostei, tá bem completa. O evento começa meio-dia e aí você pode comprar os ingressos no site simpla.com.br. E aí, já escolheu a sua programação? Vamos todos os dias, mas você sabe que meu coração tá na Orquestra Filarmônica. Então então eu vou estar lá. Muito obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Bom, agora a gente confere como fica o tempo na tarde desta quinta-feira e também amanhã. Na tarde desta quinta-feira, feriadão do Dia do Trabalhador, o sol aparece em meio ao céu nublado e não há chance de chuva. A máxima esperada será de 24 graus e a mínima 15. Já na sexta-feira, ainda haverá períodos de nuvens, mas com predomínio de sol, sem probabilidade de chuva. A máxima prevista é de 24 graus, com mínima de 15. Bom, é isso, pessoal. Nosso boletim de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer pela sua companhia. E olha só, se você ainda não segue a gente nas redes sociais, anota o endereço, @tvcâmara_sjc. Vale para o Instagram, para o Facebook, para o YouTube, hein? Amanhã, no horário do boletim, preparamos um especial de profissionais da cidade que marcaram tanto São José que viraram até nome de rua. Então não perca. Até mais!